Desde que rompeu com Tony George, ao final de 1995, a direção da kart buscou expandir suas fronteiras para mais além da América do Norte. Se a Austrália já aparecia com frequência desde 91, Brasil e Japão surgiram, respectivamente, em 96 e 98. Faltava a Europa. Em 2001, o objetivo foi cumprido com as etapas de Lausitzring, na Alemanha, e de Rockingham, na Grã-Bretanha. As lembranças da primeira não foram nada boas, pelo motivo óbvio do acidente sofrido por Alessandro Zanardi. Já na segunda, um triunfo magistral de Gil de Ferran na última volta. Quinta-feira, 29 de agosto de 2024. E esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou Rodrigo Vilela, hoje é dia de TBT, dia de lembrança de quinta, vamos relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, o pedido de sempre para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para ajudar bastante a gente. A kart vivia um terremoto interno com a saída da Penske e todo o prejuízo causado pelo cancelamento da etapa no Texas. Em 2002, a categoria seguiu, mas já tendo anunciadas as saídas de Ganassi, Rahal e Andretti para a IRL. Rockingham recebeu de novo uma etapa, mas a debandada ao final do ano deixou a categoria em xeque. 2003 foi uma temporada bastante esquisita, com várias equipes novas, mas a viagem para a Europa estava garantida para Brands Hatch e novamente em Lausitzring. A primeira passagem da kart pela Europa estava concluída. Nos anos seguintes, já com o nome de Champ Car, o velho continente ficou de fora dos calendários, até chegar o ano de 2007. A existência da categoria estava cada vez mais ameaçada, enquanto a IRL se firmava, porém igualmente com problemas e muitas ressalvas daqueles que sentiam falta das corridas em pistas tradicionais. Nesse clima todo, a categoria anunciou no final de 2006 seu retorno à Europa, para uma dobradinha nas vizinhas Bélgica e Países Baixos. A Champ Car vivia uma invasão de pilotos europeus, tendo apenas Graham Rahal e o desconhecido Alex Fig como pilotos oriundos dos Estados Unidos. Os organizadores das provas, que aconteceriam em Zolder e em Assen, assinaram um contrato de múltiplos anos, mas que muitas fontes extraoficiais afirmavam ser de 5 anos para ambas as pistas. A viagem à Europa contemplaria a 11ª e 12ª etapas do calendário. Ao sair da prova de Elkhart Lake, a última em território estadunidense naquele ano, Sébastien Bourdais liderava o campeonato com 250 pontos, seguido de Robert Durbus com 213 e de Will Power com 197. Justin Wilson e Graham Rahal completavam os 5 primeiros na tabela. A primeira parada seria na Bélgica, no final de agosto. A pista de Zolder sediou corridas de Fórmula 1 por 10 oportunidades, em 73, depois entre 75 e a trágica edição de 82, e pela última vez em 84, até Spa-Francorchamps tomar de vez o posto permanente de sede do GP belga. A pole ficou com Bourdais, tendo Power ao seu lado e Durbus em terceiro, ao lado de Bruno Junqueira da Dale Coyne, único brasileiro que corria na categoria e deu à equipe naquele instante sua melhor posição de largada na história. Na largada, que naquele ano era, acreditem, com os carros parados no grid, o francês se manteve na ponta, seguido de Durbus, Power e Junqueira. O traçado travado da pista belga dificultava as ações dos pilotos e as ultrapassagens aconteciam somente com algum erro, como foi o caso de Paul Tracy na segunda volta, ao dar uma escapada na segunda perna da Terlamenbock. Junqueira foi aos pits, só que mesmo despencando para o 15º posto, seu carro rendia muito bem, assim como o de Rahal, companheiro de Bourdais na Nima Haas. O restante da turma foi logo depois. Mário Domingues abandonou na volta 47 com o pneu furado, o que causou a entrada do Pace Car. Todos foram para suas segundas paradas e quem deu azar foi Durbus, que caiu para nono. Nessa entrada do carro de segurança, os fiscais aproveitaram para fixar as zebras que começaram a se soltar. Bandeira verde acionada e Bourdais tratou de não perder tempo atrás de Junqueira, que já fez a ultrapassagem. A partir dali, o brasileiro precisou se preocupar com a pressão de Rahal, que pulverizou a desvantagem. Simon Pagenaud liderava, com o local Ian Halen em segundo, mas era só questão de tempo para Bourdais retomar a ponta. Enquanto isso, Rahal não conseguiu passar Junqueira e ainda teve que dedicar o seu tempo a se proteger de Wilson.
O britânico se livrou tanto de Graham quanto de Bruno na volta 61, mas freou tarde na Erst e voltou a ficar atrás dos dois. Pagenaud e Haley fizeram suas paradas tardias e abriram caminho para a vitória de Bourdais, com Junqueira e Rahal completando o pódio. Power e Wilson fecharam a lista dos 5 primeiros. Uma semana depois, a Champ Car chegou a Assen, circuito conhecido até hoje como Catedral pelo Mundial de Motovelocidade. Não é para menos. Com exceção de 2020, devido à pandemia da Covid-19, a etapa neerlandesa faz parte do calendário da MotoGP desde o primeiro ano, em 49. Mais uma vez, a pole ficou com o francês Daniil Haas, tendo Justin Wilson ao seu lado. Tristan Gomendi e Nil Ianni formavam a segunda fila. Junqueira foi o 11º no grid. Só que aí, mal as luzes se apagaram e Wilson assumiu a liderança logo na primeira curva. Bourdais segurou-se em segundo, mas aí do nada, um bug no sistema eletrônico do seu carro fez ativar o limitador de velocidade quando ele, na verdade, pressionou o botão de potência para ultrapassar. Ele só se livrou de perder mais posições porque Paul Tracy rodou e causou a bandeira amarela. Wilson era o líder, seguido dos dois pilotos da PKV, Ianni e Gomendi. Bourdais era o quinto, atrás de Rahal. Lá atrás, Junqueira mudou a estratégia e já tinha parado para o pit stop na volta 8 e acabou se dando muito bem, porque uma bandeira amarela por detritos na pista, na volta 14, fez todo o restante ir aos boxes, e ele assumiu a liderança, ficando firme nela até parar de novo na volta 26. Àquela altura da prova, outros pilotos começaram a ter o mesmo problema que Bourdais teve no começo, de falha no software, e a direção da Champ Car declarou que ninguém deveria mais usar o botão de ultrapassagem pelo restante da corrida. Uma segunda bandeira amarela de detritos fez todos os pilotos irem aos boxes na volta 31 e mais uma vez Junqueira, em estratégia diferente, estava na liderança. Lembrando que ele havia dado a Dale Coyne em Zolder o melhor resultado do time até aquele momento, e a performance do brasileiro levava a crer que a primeira vitória do time seria em terras neerlandesas. Só que na sua última parada nos boxes, na volta 49, o limitador de velocidade do pit lane, o botão correto, não foi ativado. Isso fez com que ele tivesse que trafegar no pit lane numa velocidade muito abaixo do que o normal por precaução. Esse tempo perdido fez o brasileiro despencar para quarto, atrás de Wilson, Haley e Gomendi. Bruno ganhou a posição do francês quando ele foi aos boxes, mas Wilson e Haley mantiveram-se à frente. O britânico liderou as últimas 20 voltas e a vitória, combinada com a corrida apagada de Bourdais, apenas o 7º, deu sobrevida ao campeonato. Haley, o segundo, conseguiu seu melhor resultado na categoria. Junqueira completou o pódio, meio resignado, mas ainda assim um grande resultado. Gomendi e Ianni fecharam o top 5. A categoria partiu para as duas últimas provas, na Austrália e no México, tendo a liderança de Sébastien Bourdais, com 301 pontos contra 243 de Wilson e 238 de Durbus. A esperança dos rivais não durou muito, já que Bourdais dominou em Surfers Paradise, levou o tetra consecutivo da categoria e partiu para a Fórmula 1, para correr na Toro Rosso ao lado de Sebastian Vettel. Já o Wilson migrou junto à categoria para a nova IndyCar e lá correu até partir em 2015, acertado pelo bico do carro de Seiji Karan na etapa de Pocono, quando a parte do carro se soltou com a batida no muro e acertou a cabeça do britânico. Pois é, migrou para a nova IndyCar, porque ao final de 2007, Kevin Kalkhoven já havia anunciado o calendário 2008 da Champ Car, que não teria nenhuma prova em circuito oval e promoveria a estreia de Jerez de la Fronteira na categoria. Wilson seria o substituto de Bourdais na Newman Haas, além de Frank Montagny, que estrearia correndo ao lado de Paul Tracy na Forsyth. Mas aí começaram as tratativas para que tanto IRL quanto Champ Car voltassem a ser uma só. A separação entre elas desde 96 foi resultando em queda de audiência e a NASCAR crescia sobre as duas de forma até humilhante. Claro que facilitou a conversa o fato de que ambas enfrentavam prejuízos, a Champ Car mais ainda. Falta de locais para a realização das provas de um lado, penúria financeira de outro e a situação ruim das equipes pequenas, a falta de pilotos e de público de ambos os lados. Isso tudo, em resumo, contribuiu para que o acerto fosse aprovado. Em 2008, depois de muita negociação,
as duas categorias voltaram a ser somente uma, com a mesclagem de equipes e das provas de ambos os calendários que já estavam acertadas. Chegava ao fim um tormento para os monopostos nos Estados Unidos. 13 anos com algumas conquistas, mas que acabou sendo muito danoso a ambas, e de alguma forma ficaram com o Pires na mão. Desde então, a categoria não retornou mais para a Europa e nem tem planos atuais de fazer isso. As reestruturações de calendário ainda estudam a hipótese de um retorno ao México e à América do Sul somente, o que só aumenta o desejo do torcedor de imaginar a atual e disputadíssima IndyCar desfilando sua velocidade em pistas como, por exemplo, Imola, Donington Park, Nürburgring e Estoril. Já pensaram? Pessoal, já faz tudo isso a última vez que alguma categoria estadunidense de monopostos passou pela Europa. Eu lembro de acompanhar as provas, lembro do quão bonito era aquele chassi da Panos, mas que bom que depois daquilo as categorias se uniram. A história é muito maior do que esse resumo que a gente fez, até porque não era o foco falar da união, e sim falar da passagem pela Europa, e voltar a ser uma só. E como seria legal realmente se a categoria de hoje pudesse correr em algumas das pistas clássicas lá na Europa. Um dia isso vai dar certo. Gostaram da lembrança, pessoal? Na semana que vem é a vez da gente relembrar um personagem. Então, a lembrança de quinta volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã tem aquecimento, a partir das 9 da noite a gente espera vocês, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau!